No Congresso Nacional, houve um avanço nas negociações para acabar com o impasse no orçamento. Denise Campos de Toledo e a repercussão econômica disso, o que é possível esperar com esses acordos em andamento no Congresso, com o governo, claro. Olha, Tiago, de um lado pode ser positivo, porque houve um entendimento, inclusive a aprovação de mudanças na legislação para viabilizar o orçamento sem que haja necessidade de o governo cortar demais as emendas parlamentares, o que poderia trazer problemas do ponto de vista político, e se evita as famosas pedaladas fiscais. Agora, a equipe econômica fica com o desafio agora de decidir onde vai cortar mais o orçamento, aquelas despesas discricionárias, gastos dos ministérios, para contabilizar aí as despesas obrigatórias que foram subestimadas do orçamento, porque esse foi o grande problema. O orçamento foi aprovado pelo Congresso, ele colocou emendas parlamentares demais e, para poder fechar as contas, cortou aquelas despesas obrigatórias, como na área previdenciária, despesas relacionadas ao que era chamado de auxílio-saúde, que tende a aumentar agora, até em função da pandemia, seguro-desemprego, enfim, eles fizeram as contas agora e aprovaram mudanças que permitem que até 100 bilhões de reais fiquem fora da meta. Só que isso pode acabar acarretando aumento da despesa em relação ao PIB, né? A dívida pública vai crescer e essa é uma situação bastante preocupante. Na verdade, a contabilidade criativa mesmo, com isso, deve salvar no orçamento a ser sancionado pelo presidente, cerca de 16 bilhões e meio em emendas. Então, você resolve a situação do ponto de vista fiscal, garante a maior parte das emendas que foram propostas pelos parlamentares, dá um jeito de o governo poder cortar determinadas despesas e cumprir aquelas obrigatórias, o que vai ser muito difícil, mas o governo ainda pode recorrer a mais créditos extraordinários. E, na verdade, entre essas despesas que ficaram fora da meta, você tem aí o auxílio emergencial, que já teve aquela liberação de recursos de cerca de 44 bilhões e meio, compra de vacinas também fica fora do teto, o que é justificável numa situação emergencial como o país enfrenta, gastos do Ministério da Saúde também ficam fora da meta, programas de manutenção do emprego, está a previsão aí de 14 bilhões e meio, a equipe econômica defendia 10 bilhões para os gastos e Pronamp cerca de 5 bilhões, com possibilidade de aumentar. Então, na verdade, eles estão prevendo gastos acima da meta, superiores àqueles que eram defendidos pela equipe econômica, mais créditos poderão ser obtidos se houver necessidade de ampliação desses programas, de mais gastos na área da saúde, e é como se fosse o estado de calamidade sem ser decretado o estado de calamidade. Contempla essas emendas parlamentares, como eu disse também, e dá margem de manobra para a equipe econômica se virar ao longo deste ano para poder bancar todas as despesas da máquina pública e evitar problemas aí, o shutdown, que seria a interrupção de determinadas atividades. Agora resta ver de onde eles vão cortar, não é? A equipe econômica não gostou disso, o resultado final não é satisfatório do ponto de vista do que se pretendia em termos de austeridade fiscal. É importante que haja recursos para tratar dos impactos da pandemia. Agora, o problema é essa preocupação toda em se preservar as emendas, né? Vamos aguardar agora qual vai ser o orçamento de fato sancionado pelo presidente Bolsonaro e quais serão esses vetos, né?